Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa quinta-feira, dia 27 de março. E o presidente Pedrinho falou em uma entrevista exclusiva ao canal do nosso grande amigo e colega João Silva, inclusive desde já, fala aqui um baita canal, um canal muito legal, Colina em Foco. Vá lá, se inscreva no canal dele. O presidente Pedrinho falou muita coisa, tá? O presidente Pedrinho, de fato, se abriu. Falou sobre Vasco, falou sobre Payet, o que será do futuro de Payet. Falou sobre Felipe Coutinho, sobre renovações de Souza, Alex Teixeira, Ryan. Falou sobre o técnico Fábio Carille, o que podemos esperar de Fábio Carille e muitas outras coisas que, é claro, iremos trazer aqui a vocês nessa manhã de quinta-feira. Além disso, além da entrevista de Pedrinho, a gente também tem notícia, tá, Vascaína? A gente também tem informação. Quero falar com vocês sobre um colombiano chamado Dailan Borreiro. Para quem acompanha o nosso canal já conhece esse nome, até porque já falamos sobre ele aqui em alguns vídeos. Um nome que voltou nestas últimas horas a estar presente nos bastidores da Colina Histórica. Fique atento, fique ligado, tá? A gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Entretanto, rapidamente, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá, vascaíno? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia. Ele sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então, eu conto muito com você, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Fechou? Então, conto com você, hein, Vascaíno. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante cada vez maior aqui, né? Dentro da plataforma do YouTube. Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Quero começar aqui primeiramente com vocês esse Acorda Vascão, não falando sobre o presidente Pedrinho, ainda não. Eu quero falar sobre esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês. Este é exatamente Dailan Borreiro, um colombiano, um jogador jovem, tá? De apenas 23 aninhos de idade, um jogador que tem partidas tanto pela seleção principal quanto pela seleção de base da Colômbia, foi tratado sempre como uma grande promessa do futebol colombiano. Jogador que iniciou a sua carreira no Santa Fé, passou por Atlético Mineiro, Revolution dos Estados Unidos e hoje pertence ao Fortaleza. Um atleta ponta, bastante habilidoso, que atua pelo lado esquerdo do campo. Jogador que é ambidestro, chuta tanto com a direita quanto com a perna esquerda, bastante habilidoso. Ele estava livre no mercado, dando sopa, estava até morando aqui no Rio de Janeiro, e o Fortaleza o contratou. Ele está desde o início da temporada no Fortaleza, entretanto não vem tendo muitas oportunidades. Dalan Borreiro, no time do técnico Juan Pablo Voivoda, atuou em apenas 6 partidas, sendo um jogo contra a equipe do Horizonte, onde o Fortaleza vence pelo placar de 3-1, e ele atua ele atua durante 20 minutinhos só. Ele atuou na goleada do Fortaleza contra a equipe do Cariri, onde ele atua durante 26 minutos e durante esse tempo dá 2 assistências. Ele atua também na vitória do Fortaleza contra o Maracanã e na vitória do Fortaleza contra o Floresta, atuando aí em uma partida 58 minutos e na outra apenas 11 minutos. E dos últimos 7 jogos foram apenas 2 entradas na segunda etapa, uma atuando em 8 minutos e na outra 17 minutos. Nitidamente está sem espaço. Ontem a gente teve a informação que, através do jornalista Afonso Ribeiro, jornal tradicionalíssimo chamado Povo, que o Vasco da Gama fez uma sondagem pela contratação de Dailan Borreiro. Informação que movimentou, é claro, e muito. A gente sabe muito bem do interesse do Vasco da Gama em trazer um ponto. A gente até recentemente chegou a comentar aqui com vocês, né, das negociações do Vasco da Gama
com o ponta Bryan Palacios, também colombiano, e que também tem passagem pelo Atlético Mineiro. Entretanto, as coisas não acabaram andando e ontem surgiu essa informação do interesse do Vasco por Dailan Borreiro. A informação do jornalista Afonso Ribeiro é que não houve avanço nas tratativas. Um colombiano que chegou nesse ano no Fortaleza, entretanto, não vem tendo espaço por lá. E com o passar do tempo, novidades vão chegando. E o que a gente tem a trazer a vocês aqui neste Acorda Vascão é que nesse momento o que aconteceu não foi exatamente o interesse do Vasco da Gama, muito menos uma sondagem. Esse nome ele foi colocado na mesa do Vasco da Gama e o Vasco buscou conhecê-lo através do empresário André Cury, empresário de Dailan Borreiro. Até o momento não aconteceu nenhum avanço por parte do Vasco da Gama, o Vasco não demonstrou interesse na contratação do jogador. Entretanto, de fato, caso houvesse um interesse, caso houvesse um desejo do Vasco da Gama em ter Dailan Borreiro, não haveria nenhuma dificuldade em contratá-lo, até porque hoje o Fortaleza definitivamente não está dando espaço para o jogador. Então, sim, meu amigo, houve o interesse do Vasco da Gama, houve aí, né, uma tentativa de contratação por parte do Vasco em Dailan Borreiro, uma tentativa de contratação não, uma tentativa do empresário do jogador André Cury, muito influente no futebol brasileiro, em levar esse nome ao Vasco, mas até o momento, até essa quinta-feira, nenhum avanço. Seria uma boa contratação? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Prosseguindo com o vídeo então, vascaíno, vamos embora falar da entrevista de Pedrinho aqui com vocês então neste Acorda Vascão, porque ontem, como trouxemos a vocês na introdução do vídeo, entretanto, antes, volto a repetir, deixe aí a sua opinião sobre Dailan Borreiro, e aí, rapidamente, só um recadinho, chego até pertinho para trocar essa ideia com vocês. Nosso canal, ele, nessa última semana, eu, Lucas, o grande responsável pelo canal, acabei não ficando no Rio de Janeiro, estava viajando, e aí, diante disso, né, meu amigo torcedor, infelizmente, não conseguimos postar no nosso horário certinho. Temos 3 vídeos por dia, todos eles com horários, e o YouTube está dando uma segurada no nosso conteúdo, então eu conto com você, conto com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ajudar no compartilhamento e na divulgação desse vídeo e fazer com que o YouTube volte a compartilhar o nosso canal. Você que curte o nosso conteúdo, curte o canal do Gigante Vasco, larga o dedo aí no like. Fechou? Vamos voltar então para cá, porque como a gente trouxe, tivemos aí ontem sendo divulgada, através do canal Colina em Foco, do nosso grande amigo, parceiro e colega Joel Silva, uma entrevista exclusiva de Pedrinho, falando sobre o futuro, o presente e o passado do Vasco da Gama. Entrevista de fato esclarecedora e muito boa, inclusive, onde a gente vê um Pedrinho bem calmo, bem sucinto e falando muito sobre o futuro do nosso Vasco da Gama. E para abrir aqui esse Acorda Vascão com a participação do presidente Pedrinho, a gente quer trazer a vocês o que o Pedrinho acha dessa temporada de 2025. Sobre o Campeonato Carioca, o que ele viu no Carioca e automaticamente o que ele espera daqui para frente. Vai terá 3 grandes desafios aí, meu amigo. É Santos no domingo, no Rio, quarta Melgar na altitude do Peru e muito provavelmente sábado Corinthians na segunda rodada do Brasileiro em São Paulo. 3 pancadas em 7 dias. Pedrinho falou sobre isso e a gente traz palavras dele aqui a vocês. Assim, a expectativa é boa, é importante. Acho que a gente fez uma janela boa dentro de todas as condições financeiras que nós tínhamos. Trouxemos jogadores importantes, como o Tietê, como o Maurício Lemos. Complementamos com o Nuno, Garré, Lloyd, os 2 Lucas. Eu acho que a gente conseguiu dar uma encorpada boa, né? Para, além de qualificar, aumentar também ali um número de atletas que possam dar uma resposta técnica. Lá atrás, ano passado, uma das minhas últimas entrevistas, eu falei que a torcida nunca ia querer saber o tempo de férias encurtado pela questão do Mundial no meio do ano, ia cobrar, obviamente, o título do Carioca. Só que a gente teve um início praticamente com 4 jogos ali com o time sub-20, tivemos que tirar o sub-20 da competição da Taça São Paulo e jogar a taça com o sub-17, devido ao calendário mais curto. E óbvio que a gente esperava
chegar numa final de estadual que não foi possível. Mas entendendo também que é um pouco curto o tempo de trabalho, os reforços chegaram quase na reta final ali, então com esse período aí praticamente de 30 dias, foi um período importante, tem sido um período importante, até para os reforços também se adaptarem, muitos deles sentindo bastante a questão da temperatura. Tempo também para o Carille ter outras alternativas ofensivas com a chegada de alguns jogadores. E eu acho que, além da dificuldade das competições por si só, é a questão da logística do número de jogos, né? A primeira semana nossa já é bem dura, porque você enfrenta o Santos. Provavelmente a gente viaja na segunda para pegar um jogo no Peru na altitude. A gente já tem que retornar na quinta para jogar provavelmente no sábado. Pela legislação esportiva, o período de recuperação dos atletas vai ser cumprido, mas fisiologicamente a gente sabe que o período de recuperação não vai ser cumprido, porque ele sai de um jogo praticamente meia-noite, 1h da manhã, numa quarta-feira, para pegar um tempo longo de voo, onde 48 horas depois ele ainda vai estar praticamente chegando ao Brasil para já no dia seguinte ter um jogo importante contra o Corinthians. Então, além das dificuldades das competições, eu acho que o número de jogos e a logística também vai ser um ponto importante e decisivo para as equipes. Meu amigo torcedor vascaíno, concorda com as palavras do presidente? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E não para por aí, né? Porque, olhando até para o Campeonato Carioca de um modo geral, a gente não pode esquecer que hoje temos um técnico na beirada de campo. E se fizermos um Vasco bem dentro das 4 linhas, necessitamos de que o trabalho desenvolvido fora das 4 linhas funcione, né? Necessitamos que o Fábio Carille tenha boas ideias, tenha um bom trabalho realizado fora de campo para que dentro de campo as coisas possam de fato fluir. E o presidente Pedrinho foi questionado exatamente com relação a isso, por parte do Gel Silva. O que pensar, o que achar, o que se pode esperar do trabalho do técnico Fábio Carille? Uma pergunta que o vascaíno já gostaria de ouvir há muito tempo uma resposta. E a gente traz aqui a você exatamente isso. As palavras do presidente Pedrinho, falando um pouquinho do técnico Fábio Carille. Há confiança no trabalho do treinador? Ele respondeu. E a gente traz aqui a resposta dele a vocês, nesse Acorda Vascão. Trato com Aston Villa. Existe já conversa nesse sentido? Ainda não. O Payet é um jogador muito técnico, tem sido muito profissional, né, que merece todo o respeito, porque sempre tratou a instituição com muito respeito, mas é um caso à parte. A gente espera mais a reta final do término, próximo ali, o término do contrato dele. O Couto já é uma expectativa diferente. Coutinho é um menino de ouro também, que treina muito, se dedica muito, sofre muito quando o Vasco perde, que também a gente tem um carinho, um respeito com ele. Obviamente é um jogador que a gente conta para que ele possa ficar mais tempo no Vasco. Entendo. Então, mas não existe ainda com o Aston Villa alguma ideia. Então não foi falado sobre isso. Agora, umas outras situações até que já foram noticiadas, né? Em relação a Léo Jardim. Tem como dizer alguma coisa sobre o Léo Jardim, Puma Rodrigues, Ryan, Paulinho, Jair, Alex Teixeira e Souza. Esses jogadores todos terminam o contrato no final do ano. A gente, né, pelo que pôde conversar com algumas pessoas, o Ryan já está bem avançado. O Puma já teve algum tipo de conversa, Paulinho e Jair nessa mesma ideia. Tem como adiantar alguma coisa em relação a isso? Otimismo, talvez? Não, assim, o Léo Jardim, o empresário, já está com um contrato muito bom para o Léo. A gente precisa só de uma resposta. O Puma, o Paulinho já em andamento de renovação, também discutindo ali valores. Mas andando de uma forma satisfatória. Sim. A gente está. O Léo já está com contrato, já está com o empresário. A gente só precisa de uma posição. E o Paulinho e o Puma a gente está negociando. Ainda negociando. Então o Léo Jardim a parte negocial já acabou. Não. Está com ele o valor que nós passamos, que é um valor muito importante para a renovação. É um contrato muito bom. Mas, obviamente, a gente tem que esperar uma resposta
mas o contrato já está com o empresário. O contrato já está, digamos, já está numa situação avançada de negociação? Não, da nossa parte já foi entregue. A gente está esperando um retorno. Entendi. Se ele vai assinar ou se vai vir uma contraproposta. Isso. Só que o que já foi emitido para o empresário é um contrato muito bom para o Léo Jardim. O Léo Jardim, ele, inclusive, tem uma cláusula de renovação automática. Tem. Então, em tese, o Vasco, ele cumprindo os jogos... Renova automaticamente. Pelo histórico dele, ele renova. Entendi. Só que mesmo assim a gente já providenciou um contrato de renovação. Mesma questão com o Verratti também O Verratti foi uma negociação que ele tinha um gatilho também de renovação automática. E aí dentro da negociação eu mesmo pedi para retirar esse gatilho e já ter o segundo ano. Perfeito. Sem a obrigação da meta. E aí sobre os crias, um novinho e dois mais velhinhos, né? Que é o Ryan, Alex e Souza. Tem também alguma conversa? Alex e Souza não, a gente tem contrato até o final do ano. E o Ryan está bem encaminhado para a renovação. Meu amigo vascaíno, será que o Pedrinho confia no técnico Fábio Carille? Coloque aí a sua opinião nos comentários e a gente espera que dê certo, né? É porque foi como o Pedrinho disse aí, gente. Foi uma semana de intertemporada. Uma semana não, 3 semanas de intertemporada. Quase um mês que o Fábio Carille teve para colocar esse time aí em andamento. E se não for agora, eu sinceramente, Lucas, não sei quando mais será. Entretanto, deixa aí a sua opinião nos comentários. E outra situação que o Pedrinho trouxe à tona, colocou na mesa e falou sobre as renovações. Lembrando, Payet tem um contrato agora até o iniciozinho de maio. O Tinho tem um contrato até o meio do ano. Souza, Alex Teixeira, Ryan, Léo Jardim, ambos com contrato até o dia 31. Puma Rodrigues também. O que será de toda essa loucura? Os conversas estão acontecendo? As renovações estão encaminhadas? Pedrinho falou e a gente traz a resposta dele aqui a vocês. Já conversa nesse sentido? Ainda não. O Payet é um jogador muito técnico, tem sido muito profissional, né, que merece todo o respeito, porque sempre tratou a instituição com muito respeito, mas é um caso à parte. A gente espera mais a reta final do término, próximo ali, o término do contrato dele. O Couto já é uma expectativa diferente. Coutinho é um menino de ouro também, que treina muito, se dedica muito, sofre muito quando o Vasco perde, que também a gente tem um carinho, um respeito com ele. Obviamente é um jogador que a gente conta para que ele possa ficar mais tempo no Vasco. Entendo. Então, mas não existe ainda com o Aston Villa alguma ideia. Então não foi falado sobre isso. Agora, umas outras situações até que já foram noticiadas, né? Em relação a Léo Jardim, tem como dizer alguma coisa sobre o Léo Jardim, Puma Rodrigues, Ryan, Paulinho, Jair, Alex Teixeira e Souza. Esses jogadores todos terminam o contrato no final do ano. A gente, né, pelo que pôde conversar com algumas pessoas, o Ryan já está bem avançado, o Puma já teve algum tipo de conversa, Paulinho já ir nessa mesma ideia. Tem como adiantar alguma coisa em relação a isso? Otimismo, talvez? Não, sim, o Léo Jardim, o empresário, já está com um contrato muito bom para o Léo. A gente precisa só de uma resposta. O Puma, o Paulinho já em andamento de renovação, também discutindo ali valores. Mas andando de uma forma satisfatória. Sim. A gente está. O Léo já está com contrato, já está com o empresário. A gente só precisa de uma posição. E o Paulinho e o Puma a gente está negociando. Ainda negociando. Então o Léo Jardim a parte negocial já acabou. Não. Está com ele o valor que nós passamos, que é um valor muito importante para a renovação. É um contrato muito bom. Mas obviamente a gente tem que esperar uma resposta. Mas o contrato já está com o empresário. O contrato já está numa situação avançada de negociação? Não, da nossa parte já foi entregue. A gente está esperando um retorno. Entendi. Se ele vai assinar ou se vai vir uma contraproposta. Só que o que já foi emitido para o empresário é um contrato muito bom para o Léo Jardim. O Léo Jardim, inclusive, tem uma cláusula de renovação automática. Tem. Então, em tese, o Vasco, ele cumprindo os jogos... Renova automaticamente. Pelo histórico dele, ele renova. Entendi. Só que mesmo assim a gente já providenciou um contrato de renovação. Mesma questão com o Verratti também O Verratti foi uma negociação que ele tinha um gatilho também de renovação automática. E aí dentro da negociação eu mesmo pedi para retirar esse gatilho e já ter o segundo ano. Perfeito. Sem a obrigação da meta. E aí sobre os crias, um novinho e dois mais velhinhos, né? Que é o Ryan, Alex e Souza.
tem também alguma conversa? Alex Souza não, a gente tem contrato até o final do ano. E o Ryan está bem encaminhado para renovação. Meu amigo, tem até polêmica aí na mesa, né? Pelo visto, o Pedrinho não respondeu, deixou muito bem claro, né, que a questão do Souza, do Alex Teixeira, definitivamente, dificilmente uma renovação vai acontecer. E não seria por menos, né? De fato, ambos não renderam absolutamente nada no nosso Vasco da Gama, e mais que merecido se não ficarem no nosso Cruz Maltino. E para fechar aqui a participação do Pedrinho, pelo menos até o final desse Acorda Vascão, talvez o Pedrinho ainda volte no nosso Fala Gigante, eu quero trazer a vocês um pouquinho das palavras de Pedrinho com relação aos mandos de campo, né? Grande polêmica aí que aconteceu nesses últimos dias. O Vasco ter vendido 2 mandos de campo, jogos que iriam acontecer em São Januário, para Botafogo e Palmeiras. O Vasco retira os jogos da sua casa, seu caldeirão, seu estádio, e leva os jogos para Brasília. Poderá ganhar, né, com esse valor, até com essas vendas, até 4,5 milhões de reais. Uma grande polêmica, o Pedrinho foi muito criticado. Ele saiu em defesa de tudo isso que rolou nesses últimos dias, saiu em defesa dessa mudança de campo, de mando de campo, né? Será que tem justificativa? O Pedrinho falou, e a gente traz palavras dele aqui a vocês. Porque assim, a única forma dela te botar num nível de crítica do que foi gestões passadas é te levar para o lugar das gestões passadas. Eles não vão me levar para lá. Já tentaram isso quando eu comentava sobre vários aspectos de futebol, e quando eu entrei como presidente eu tive atitudes diferentes da de comentarista, como, tempo de trabalho para treinador, mandou o treinador embora. Eu continuo com as mesmas convicções daquele comentarista, com as mesmas, só que eu não consigo aplicar no momento que eu quero. Com relação à venda dos jogos, eu continuo com a mesma convicção. Acho que o Vasco tem que jogar em São Januário, acho que o Vasco tem que fazer prevalecer o mando, acho. Só que hoje nós estamos em RJ. Hoje nós somos uma empresa. Hoje eu respeito a governança, que é o que todo mundo pede. Profissionalismo, governança. Eu respeito quando chega um comunicado do executivo que a gente precisa fazer venda de jogos para justamente criar fluxo de caixa para fazer o pagamento, obviamente, mais para frente das dívidas. Eu tenho que ser responsável financeiramente com o clube. Por que vendeu o jogo do Palmeiras e o jogo do Botafogo? Porque são jogos que são exigidos pelo comprador. Ele quer jogos grandes. E, Joel, de uma forma muito verdadeira, se eu vendo um jogo contra um time menor, ia tomar pancada porque vendeu contra um time menor, se joga em casa já é a garantia de 3. Porque as pessoas estão sempre dispostas a atacar pedra e não entender. É lógico que eu quero jogar em São Januário, mas eu respeitei a governança. Sendo que houve uma valorização mais do que o dobro, porque os jogos do Vasco foram vendidos por 1 milhão. Nós estamos vendendo por 2 milhões, com a possibilidade de chegar a 2,5 milhões, se passar de 50 mil pessoas no estádio. Então, 2 jogos, nós estamos falando de 5 milhões de reais. 5 milhões não dá de reais para nada. Quem disse? As pessoas estão falando isso. Quem disse? Agora, gostaria de jogar em São Januário? Gostaria. E te dou diversos exemplos, que é tudo ponto de vista, para onde você quer olhar. Se é para o bem ou para o mal, Agora, você falou uma coisa e fez outra? Falei que quero jogar em São Januário, mas estou tendo que vender os jogos. Não sou mau caráter por causa disso. Eu estou entendendo a situação do clube. Como é que eu vou falar para a minha equipe executiva que me passa que é necessário, que está dentro de um programa de receita, que eu preciso gerar receitas através de venda de jogos, através de novos patrocinadores, de novas ações. Eu vou falar que não. E outra coisa, a gente bate tanto no peito para falar que tem 15, 20 milhões de torcedores. E quando a gente leva para um jogo off Rio, eu tomo pancada, mas e o torcedor que é fora do Rio? Aí eu vou te dar outro exemplo. Eu estou lutando para que Vasco e Flamengo seja em São Januário. Tá? Isso é um desejo meu. Se o jogo for em São Januário, se a gente conseguir que o jogo seja em São Januário, aí vai ter uma pancada de gente que fala assim, não, mas esse jogo tinha que ser no Maracanã. Aí se é em São Januário torcida única, não, mas tinha que ser em São Januário 90-10. Mas torcida única, segundo jogo, mas tinha que ser melhor que fosse no Engenhão.
Porque assim, as pessoas estão sempre preparadas para apontar o problema, pô. Por isso que eu falo, é o momento mais delicado do clube. Pô, por que eu venderia o jogo? Ah, você bateu na antiga gestão que vendeu o jogo. Claro, pô, se uma gestão fala que é uma empresa bilhardária, que entra para dar saúde financeira, e a venda do jogo é por uma questão financeira, fecha no conta. A conta não fecha, perdão. Agora, se eu estou indo para fora do Rio, porque, para mim, que sempre eu peso a questão desportiva, mas chega uma informação que eu preciso dessa receita. Além disso, eu preciso conectar-me com os outros sócios e com os outros torcedores, pô, do Vasco Off Rio. Por que eu não vou fazer? Porque eu tenho que honrar minha palavra? Então eu tenho que me colocar na frente do Vasco. Não posso. Meus executivos, não posso, porque eu falei que o Vasco tem que jogar em São Januário, vamos ficar sem 5 milhões aí, porque o que vale é a minha imagem. Não, cara, eu falei isso e continuo achando que o Vasco tem que jogar em São Januário. Mas todas as vezes que tiver um critério de governança, eu vou cumprir. No profissionalismo, que eu quero, que as pessoas querem, que a torcida quer, é profissionalismo que vai ter. Meu amigo torcedor vascaíno, deixa aí a sua opinião nos comentários. Pedrinho tá certo, tá errado? Questão de fato bastante polêmica. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Corda Vascão. Apenas o primeiro vídeo dessa quinta-feira, dia 27. Já, eu, Lucas, estou de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como a gente sempre fala aqui no nosso canal, tá, meu amigo vascaíno? Olha, saudações vascaínas.